A Bíblia e o Espiritismo. Temos visto muitos divulgadores do movimento espírita supervalorizar a Bíblia, trazendo elementos místicos de milênios atrás, como se esses elementos míticos fossem a grande novidade do século XXI. Devemos analisar a Bíblia, nós enquanto espíritas, segundo os parâmetros, os critérios, a metodologia que o Espiritismo estabelece. Em relação aos autores, assim como tratamos o próprio Allan Kardec, são seres históricos, isso é, seres humanos que viveram em seu tempo, sofreram a influência da cultura do seu tempo, do momento histórico do seu tempo, e esses escritos guardam uma relação direta com essas influências. Então, quando analisamos esses escritos que passam por milênios através de dezenas de autores diferentes, desconhecidos um dos outros, esses elementos todos entram nas suas narrativas. Mas uma questão importante do ponto de vista mediúnico. Quando tratamos da questão da mediunidade, devemos entender o quê? Que a mediunidade é um fenômeno natural, sempre existiu enquanto existiu o ser humano. E as leis que regem a mediunidade são as mesmas desde sempre. Então, a influência do meio, o grau evolutivo de quem traz a informação, a influência moral do médium, a influência do meio, a influência de suas crenças, tudo isso está dentro de um pacote do escrito. Então, quando nós lemos os livros dos chamados profetas, inspirados, etc., da Bíblia, nós, enquanto espíritas, devemos usar o mesmo critério. Só que o que acontece? As pessoas têm uma tendência, são induzidas a pensar como pensam os protestantes, como pensam os católicos, como pensam os ortodoxos, de que tudo que está escrito na Bíblia é a expressão verdadeira, isto é uma verdade absoluta. Muitos espíritos comentadores da Bíblia têm por objetivo ratificar a tradição religiosa. Eles não estão preocupados com a verdade, estão preocupados em ratificar uma tradição, isto é, não se meta com isso, é assim, todo mundo entendeu assim e assim sempre será. Que é uma postura completamente diferente da postura da doutrina espírita. Quem tiver a oportunidade de ler a Revista Espírita e o livro Obras Póstumas, vai ver lá quando o Ernest Renan publica o livro A Vida de Jesus. O Ernest Renan era um autor acadêmico que estudava as questões religiosas. Kardec então pergunta a Erasto, discípulo de Paulo apóstolo, quais seriam as consequências desta obra? E o Erasto diz, tem muitos erros, mas tem um objetivo de destruir esta tradição religiosa, e destruindo a tradição religiosa abre campo para o espiritismo. Preste atenção nisso. Então, o que a gente faz quando a gente recebe uma obra mediúnica? A gente vai analisar mensagem por mensagem, escrito por escrito, conceito por conceito, para poder saber o que tem de influência do meio, influência do médium, que tem de sistemas dos próprios espíritos, etc. Isso é muito importante. Como diz Kardec, né? Muitas vezes, falando em nome de Deus,
muitos foram tidos como o próprio Deus. Por isso que você vai ver na Bíblia as 120 mil contradições. Por quê? Porque está na Bíblia, um autor vai dizer que Deus nunca se arrepende. O outro autor vai dizer que Deus se arrepende. Às vezes no mesmo capítulo, Deus não se arrepende, Deus não fica com... Deus não é ciumento, Deus é ciumento. Por quê? Porque são escritos de seres humanos. Devemos analisar a Bíblia como escritos históricos, em alguma parte mediúnico, e estão submetidos àquelas influências, àquelas informações que o livro dos médiuns nos traz. Então devemos filtrar essas coisas. Muitas coisas foram ditas para os judeus na época deles, com os conceitos dele, com as esperanças dele. E as pessoas querem trazer isso para o presente. Isso é um anacronismo, isto é uma visão ainda muito mágica dos escritos bíblicos. Assim como hoje muitos espíritas são induzidos a acreditar que alguns médiuns são infalíveis, esses mesmos acreditam que a Bíblia também é infalível. Então, essas pessoas ainda não entenderam a natureza do Espiritismo, as leis que o Espiritismo traz. Então, devemos observar essas informações, aqueles símbolos, tudo isso, questões que eles estavam falando para grupos rivais do cristianismo primitivo, ou falando apenas para os judeus, porque eles tinham por vistas apenas o judeu. Mas as pessoas ainda pegam essas coisas e querem trazer para os dias atuais e fazer com que seja a expressão fidedigna da verdade. Isso ainda é muito infantil. Então, quando você pegar qualquer informação em relação à Bíblia, não se pode perder de vista o contexto histórico, o ser histórico, suas crenças, seus desejos, as dificuldades sociais que eles estão vivendo na época, e colocar tudo isso em perspectiva, que senão você vai ter uma tendência a querer levar ao pé da letra. E não se deve levar ao pé da letra nada. Então, entenda que qualquer escrito, independente da época, estão submetidos às mesmas leis morais, às mesmas leis físicas. Então, a Bíblia devemos ler como devemos ler qualquer livro tido como sagrado, mas são livros escritos por seres humanos falíveis, com os seus desejos, com os seus medos, com suas expectativas, com sua fé, etc. Então a Bíblia deve ser tratada desse sentido. Ah, Jorge, mas o Espiritismo usa citações da Bíblia. Ele usa citações da Bíblia para extrair a questão moral. Mas pode-se extrair questões morais de fábulas, de contos, de qualquer coisa. Porque o que é essencial para a doutrina espírita é o nosso progresso moral. Ora, como a Bíblia, nesse ponto, trata de questões morais, em especial os ensinos de Jesus, então o Espiritismo vai tentar extrair o máximo desses conhecimentos morais, mas não para isso querendo ratificar de capa a capa todos os livros, e entender que cada autor, que está assinado lá, que já é uma outra questão, cada autor tem os seus problemas, a sua evolução, as suas ideias, e não é expressão fidedigna da verdade. Assim como os escritos dos médiuns, por mais evoluído que seja, por mais bondoso que seja, não é expressão fidedigna da verdade. É ainda apenas um ponto de vista que deve ser ratificado ou retificado segundo os conhecimentos atuais. Então é isso. Obrigado.